Como deve ser o julgamento na Assembleia. Comentário de Mari Persona. O que nós encontramos aqui, tem uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7, que diz assim: porque quem te faz diferente, ou quem te diferencia, né? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. E quisera reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Uma outra passagem, ele fala dos dons. Nenhum dom vos falta, eu acho que é a maneira como Paulo faz a menção aqui. 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dom vos falta. De maneira que nenhum dom vos falta. E depois ele vai tratar também, várias vezes, dos dons na sua carta, principalmente aos Coríntios. Então, os coríntios, eles tinham essa visão de si mesmos, como nem precisassem mais dos apóstolos, que eles estavam muito avançados no conhecimento das coisas de Deus. E aqui eles vão tomar um puxão de orelha magnífico do apóstolo Paulo, aqui no nosso capítulo 6 de 1 Coríntios, porque aparentemente o que estava acontecendo lá é que quando eles tinham algum litígio entre irmãos, problemas entre irmãos ou até problemas da Assembleia, eles iam na justiça. Eles iam na justiça. Você imagina que situação é essa, né? Dois irmãos não chegavam a um acordo, vamos lá, vamos na polícia, vamos fazer uma ocorrência, né? E depois vamos ao juiz, para o juiz definir quem está com a razão. Ora, isso é dar ao incrédulo uma capacidade muito maior que aquela que Deus deu ao crente para resolver as coisas de Deus, da maneira de Deus. E muitas vezes isso acontece, viu? E a gente não percebe que acontece. Porque às vezes nós temos problema entre os irmãos numa assembleia e alguns vão perguntar para familiares: está acontecendo isso lá entre os irmãos, não sei o quê. Aí os familiares incrédulos se colocam como juízes para decidir as coisas que estão acontecendo na Assembleia dos crentes, dos salvos por Cristo, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é preciso, a gente às vezes acha absurdo, né, falar que está acontecendo isso ali, e que eles estariam levando a juízes incrédulos as suas questões, mas é muito fácil a gente fazer a mesma coisa e não perceber, quando nós vamos buscar incrédulos para dar opiniões. Ou às vezes até para interpretar alguma coisa da Bíblia, ou até para o funcionamento da Assembleia. Como é que devia funcionar a Assembleia? Isso me faz lembrar o sogro de Moisés. O sogro de Moisés era um sacerdote, mas ele não era ele não era do povo hebreu, não era do povo de Deus. E chega um momento em que ele vai podemos até abrir lá, Jetro, né, que é o nome dele, capítulo 18, versículo 13. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés. Êxodo 18, 13. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz.
Eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas de Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo, te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés seu sogro, o qual se foi à sua terra. Bom, aqui nós vemos uma coisa muito, muito clara que a gente tem que prestar atenção, porque essa passagem é usada, principalmente na religião, como justificativa para se criar toda uma estrutura de homens, como existe numa empresa, né? Tem o presidente, o vice-presidente, os diretores, e assim é numa denominação cristã. Você tem o presidente da denominação, você tem o vice-presidente, você tem os diretores, diretor de louvor, diretor de evangelismo, diretor de não sei o quê. Aí é uma escada de cargos, né? Uma pirâmide. É uma pirâmide. Lá na ponta da pirâmide está o presidente da denominação. Às vezes tem o presidente no Brasil, o presidente internacional ou coisa desse tipo. Mas a gente deveria perguntar o seguinte: primeiro, quando o Senhor deu a Moisés essa tarefa de julgar o seu povo, será que o Senhor teria deixado escapar que Moisés poderia não ter condições de fazer isso? Bom, ele estava fazendo até aqui. E será que o Senhor precisaria que um sacerdote pagão, de deuses pagãos, viesse dar o seu palpite, a sua opinião, de maneira a Moisés mudar a sua forma de tratar dos assuntos do povo? Até aqui, o Senhor tinha falado com Moisés frente a frente. Não tinha ninguém entre o Senhor e Moisés. Então, Moisés cuidava desse problema antes. Esse problema não existia, vamos dizer assim, enquanto Moisés estava na dependência completa do Senhor, né? Mas aí nós vemos entrar esse palpite de um homem que nem fazia parte do povo de Deus. Tinha lógica o que ele ensinava, né? Mas o que nós vemos é que com vamos dizer assim, essa diluição da autoridade, porque antes alguém perguntava uma coisa para Moisés perguntava para o Senhor e vinha a resposta do Senhor através de Moisés e chegava na pessoa. Mas agora não, agora você diluiu a autoridade e as pessoas já não teriam contato direto ou mais próximo com o Senhor. Eles iriam ter intermediários agora que fossem até Moisés e Moisés então levasse o problema ao Senhor. Esses intermediários, né, nós vamos encontrar, depois, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no capítulo 19, não, é capítulo 18 mesmo. Esses intermediários, eles não estariam ajudando, vamos dizer assim, em aproximar o povo do Senhor. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: será que Moisés precisava dessa mãozinha? Será que isso iria ajudar ou atrapalhar? Jétro entra em cena para fazer isso, para dar essa opinião, para dar esse palpite aqui,
e some, desaparece de cena. Nós não vemos mais Jetro, embora a intenção dele fosse boa, né? Ele não permanece com Israel. Ele não vai passar com Israel por todas as dificuldades que Israel iria passar. Então é aquele que vem, né? Esse é típico, né? Daquele que vem, dá um palpite e cai fora. Porque ele não está vivenciando, aquilo que o povo está passando. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso aqui é um exemplo para nós também, quando nós pensamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, né? Que nos fala de não trazer para julgar as coisas entre o povo de Deus, não trazer incrédulos, não trazer pessoas que não têm qualquer comprometimento com o Senhor e não têm também o discernimento que o Senhor dá aos seus. Ele não dá aos incrédulos. Porque quando nós vamos a um juiz, é claro que tem demandas, né, que não são relacionadas a coisas entre irmãos. Nós podemos estar envolvidos em alguma coisa, uma acusação grave aí, um crime que outra pessoa cometeu e agora nos envolve nisso. E aí nós vamos ter que sim buscar as autoridades, buscar a ajuda daqueles que Deus constituiu como juiz para os homens, né, diante dos homens, diante da humanidade. Mas são julgamentos que não estão dentro da alçada da Assembleia ou de litígios entre irmãos. Mas voltando então lá em 1 Coríntios 6, uma coisa que chama atenção aqui é a expressão não sabeis vós. Olha que interessante, olha, ele vai começar no versículo 2 dizendo: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, quando eu li aqueles versículos que falava que eles se consideravam eles já tinham toda a sabedoria, todo o conhecimento, já se sentiam reis, já podiam reinar, tinham os apóstolos, tudo, né? Eles tinham um grande problema que era o orgulho. Eles se achavam grande coisa, os coríntios. E orgulho é o primeiro passo para a queda. Quando você se acha alguma coisa, a próxima cena é você com a cara no chão. Quando ele fala, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, com todo o conhecimento que vocês têm, com toda a sabedoria que vocês têm, vocês não sabem ainda que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós? Até mesmo os anjos serão julgados pelos salvos. Agora, veja o seguinte, ele fala essa expressão, não sabeis vós, no versículo 2. No versículo 3, ele vai falar dos anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso aqui nos leva a pensar que solene será o dia quando os anjos serão trazidos na presença do Senhor e dos seus santos para serem julgados. Pensa assim, que coisa tremenda, né? A gente, claro, tem um maior respeito, né, por anjos, porque eles são mensageiros do Senhor. A gente tem o poder que tem um anjo, né? Não dá nem para brincar, né? A gente não tem o poder que tem um anjo. Nós somos feitos menores que os anjos. Nós não temos tudo aquilo que o anjo tem, né? Mas repare que ele fala isso, né? Não sabeis que vós ireis julgar os anjos? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, ele revela que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou no Hades, né, ou na Geena, que não sei qual é a palavra mais correta aqui, no original, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, existe uma prisão espiritual que está cheia de anjos que pecaram. E eles estão esperando o quê? Eles estão esperando o julgamento no qual nós vamos participar. E no mesmo capítulo de 2 Pedro, capítulo 2, mais para frente, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então nós vamos julgar o mundo e vamos julgar os anjos. Olha que coisa tremenda. Não sabeis vós, ele pergunta,
Como quem diz, ué, vocês sabem tanta coisa, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Vocês sabem tanta coisa, vocês não sabem que nós havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, quando ele continua com essa frase, você vai um pouco mais adiante, no versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de reinar o reino de Deus? Por que eles iam então procurar a ajuda de injustos para julgar as coisas da igreja, para julgar as coisas dos santos? Vocês não sabiam disso? Vocês sabem tudo? Vocês não sabiam disso? Paulo está aqui, ele está dando uma dura neles. Só que ele usa linguagem sarcástica, né? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Mais adiante ele vai falar no versículo 15, ele vai usar o mesmo argumento. Olha que interessante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ué, onde é que vocês faltaram na escola dominical? Vamos dizer assim, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? No versículo 16 também, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? E depois ele vai chegar no versículo 19, e a última vez eu não contei quantas vezes são aqui, mas acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eu acho. No 19 ele fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Então, quando você junta tudo isso aqui, você vê o tamanho do problema, ou da ignorância, vamos chamar assim, que era eles deixarem o Senhor, a direção do Espírito Santo e a capacidade que o Espírito Santo dá ao crente de julgar as coisas, para ir recorrer a incrédulos, para escutar a voz de Jetro, sogro de Moisés. Então é muito importante nós entendermos que Deus deu uma posição privilegiadíssima aos santos. Então não tem como algum negócio contra outro, um irmão contra outro irmão, não deve ir a juízo perante injustos. Ele deve resolver isso entre os irmãos. Porque lá em Mateus capítulo 18, nós encontramos dois que estavam tendo um problema entre eles, no capítulo 18 de Mateus, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que é esse pecar contra ti? Não, esse pecar contra ti é fazer qualquer coisa de mal para você, né? De prejudicar você de alguma maneira, ou com uma ofensa, ou não devolver o dinheiro que emprestou, ou, sei lá, não pagar a conta, né? Fazer qualquer coisa ofensiva a outro. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Isso aqui é uma lição muito importante, porque às vezes nós não seguimos esses princípios. Ou seja, eu me sinto ofendido por algum irmão que causa algum mal para mim, né? O que eu faço? Eu conto para todos os irmãos, eu já espalho aquilo para todo lugar, menos para esse irmão, que às vezes o que ele fez nem foi intencional, percebe? Ele pode ter feito assim na falta de bom senso ou qualquer coisa assim. E se eu fosse falar com ele, irmão, você fez aquilo lá, você falou aquilo, está errado, aquilo não se faz, aquilo me ofendeu, aquilo, né, revelou alguma coisa da minha família, alguma coisa assim, qualquer coisa. E de repente, aquilo que podia resolver, ele fala assim, irmão, desculpa, não percebi que eu estava fazendo isso, O que acontece? Ele espalha para todo mundo, né? Você espalha para todo mundo, e menos ele fica sabendo que causou um mal a você. Percebe? Isso aconteceu comigo. Eu tinha acabado de começar a congregar, fazia pouco tempo que eu congregava, e eu dava escola dominical para as crianças. E aí, eu criei um marionete. Era uma meia, né, que eu enfiava a mão na meia, preguei 2 botões em cima, assim, pintei aqui onde ficava a mão, aqui eu pintei como se fosse
com um batom, alguma coisa, para ficar uma carinha de um bichinho, de uma marionete. Então eu fazia assim, e eu conversava com esse marionete enquanto eu estava fazendo lá a escola dominical. Mas o problema é que até você brincar com as crianças, contar alguma historinha, tudo bem, né? Mas um dia eu estava explicando para eles o livro de Jonas. E aí eu comecei a colocar na boca da marionete passagens bíblicas. Como se o marionete estivesse respondendo para Jonas, como se fosse o Senhor falando pela boca da marionete, né? E eu, nesse momento, eu já comecei a sentir, não tá caindo legal isso. Senti que não estava legal. Bom, passou um tempo, começou um zum, né? De irmãos comentando esse marionete. Ninguém veio falar comigo, eu só escutava lá um outro conversando com o outro e olhando feio e tal. Aí, um dia eu perguntei, né? O que está acontecendo? Aquele marionete lá que você está usando, não sei o quê, tá. Eu falei, puxa, mas ninguém veio falar comigo? Porque daí eu me senti totalmente envergonhado, né? Porque de repente você tá na boca de todos os irmãos, mas você é o que que teve menos discernimento. Outros tiveram discernimento de perceber aquilo, não é? Mas você não foi avisado. Então a sensação foi muito ruim. Eu me senti muito triste com isso, porque eu não tive o discernimento que outros tiveram de enxergar que aquilo não era apropriado, só que ninguém veio me avisar. Caiu na Rádio Peão, né? Caiu na Rádio Peão, então estava todo mundo comentando, eu não, eu fora do círculo. Isso é muito desagradável quando nós fazemos isso. Se o irmão, de alguma maneira, prejudica você, ofende você, vai conversar com ele. Primeiro passo, antes de contar para todo mundo, vai conversar com ele. Se você soube alguma coisa desse irmão, vá conversar com ele. Não é chegar para os outros e falar assim, você viu só o que o irmão lá fez, meu nossa, viu coisa horrível, daí o outro fazer, eu vou contar para a Mariazinha lá, ela conta para todo mundo. Pronto, virou. Em que isso ajuda? Nada. E no fim, às vezes isso escapa até do círculo da Assembleia e cai nos ouvidos de incrédulos que não entendem, não têm discernimento algum, não é? E podem ser assuntos sensíveis que não devem escapar do âmbito da Assembleia. Então, muito importante isso, esse julgamento. Nós temos a capacidade de julgar, porque aqui ele fala, né, em Mateus 18,15, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que maravilha, né? Você resolveu um litígio, resolveu uma ofensa, assim, facilmente. Ninguém precisou saber, ninguém precisou comentar, nada. Agora, se não te ouvir, versículo 16 de Mateus 18, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Isso aqui é um outro princípio importantíssimo da vida em assembleia. Primeiro, nós temos aquela passagem para não aceitarmos acusação contra um ancião, a não ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E em toda a Bíblia, nós vemos que por meio do testemunho de 2 ou 3, toda a palavra é estabelecida. Então, se você sabe de alguma coisa, pegue mais um irmão e vão juntos procurar saber daquela coisa, procurar mais detalhes daquilo, conversar com a pessoa, ou se for o caso, uma pessoa que caiu em pecado, vamos lá saber o que aconteceu realmente com ela, antes até de pôr a boca no trombone, porque isso é outra coisa desagradável. Muitas vezes alguém sabe de algum pecado de um irmão ou de uma irmã, e já joga na rádio fofoca, não é? E ninguém vai conversar com essa pessoa. Ou às vezes vai um só conversar com essa pessoa. Claro que aqui no Mateus, no versículo 15, né, tá certo, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas isso aqui é quando não é um pecado grave que comprometa o testemunho do Senhor. Quando é um pecado grave, você não deve conversar só com ele, você deve levar mais 2 ou 3 para irem conversar. Porque normalmente dentro de religiões existe a operação abafa, não é? A gente vê muito isso no noticiário, quando um padre lá é pego em pedofilia, né?
descobrem que o padre abusou de um monte de crianças. E aí o que eles fazem? Abafam. Tanto é que a Igreja Católica agora está sendo vítima de ações, de processos milionários no mundo inteiro. Porque agora ninguém mais tem medo, né, de acionar a Igreja Católica, de entrar com uma ação, e eles perdem. Eles perdem. Tem até filmes que fizeram de casos notórios, né, de bispo que ficou lá abafado, a Operação Abafa, né, cuidou do cara lá, até advogados levantaram a questão e acabaram, o cara vai preso. E existe isso também dentro dos protestantes. Eu sei de casos em que o pastor cai lá em prostituição ou em qualquer coisa, ele é transferido. Ele é transferido para uma cidade onde ninguém conhece ele. Aí ele começa de novo lá, né? E lá ele vai pegar outras vítimas, porque se ele for um pedófilo, isso não tem jeito. O cara é doente. Ele vai pegar outras vítimas. E vão abafar de novo e mandar ele para outra cidade, até ele chegar no fim do mundo lá. Vão abafando e empurrando para frente. Isso acontece sim. Eu me lembro de um jovem irmão que congrega num grupo, que é uma das divisões dos irmãos congregados no nome do Senhor, que aconteceu lá no passado. Ele escreveu para mim, desacorçoado, ele falou assim: Mário, eu não me sinto bem, porque eu vou partir o pão na ceia do Senhor, e do meu lado senta um homem que todo mundo sabe que ele é adúltero, que ele tem uma outra mulher. Mas como ele é um homem, né, poderoso, todo mundo respeita ele e tal, ninguém nunca foi posto em disciplina, nunca foi colocado fora da comunhão. E, teve um outro caso também que eu conheci, era um irmão que ele contava do que acontecia na igreja presbiteriana da cidade dele. Uma cidade pequena, onde tinha um homem muito rico, que era um dos presbíteros daquela igreja, que sentava nas cadeironas altas lá no palco, né? Mas ele era muito rico, um empresário muito bem sucedido, que ele tinha 2 casas na cidade, e todo mundo sabia que uma era com uma família, com a família original, e a outra era com a outra família, da amante. Então ele tinha 2 lugares na cidade, todo mundo sabia na cidade. Mas o pastor da igreja não tinha, nem ousava colocar ele fora da comunhão, daquela comunhão da igreja presbiteriana, porque o dízimo dele era o maior. Se pusesse ele fora, miava, daí não tinha, o salário do pastor ia ser cortado pela metade, daí não ia ter. Então isso acontece dentro das instituições humanas, porque os homens não lidam com o pecado, não lidam com o erro, não julgam o erro, melhor dizendo, né? Mas aqui, quando nós vamos lá em Mateus 18, esse caso aqui que começou com 1, né, vai agora, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Muito bem. Tem lá um que está agindo de maneira irresponsável, causando problemas, não sei o quê. Ele está em pecado? Se ele está em pecado, vamos 2 ou 3 testemunhas, porque é muito perigoso também a maneira de tratar, porque às vezes, pensa um caso em que uma esposa trai o marido, não é? E aí o marido vai tratar com a esposa. Aí ele volta para a Assembleia e fala assim: irmãos, a minha esposa, fulana, ela caiu em pecado e ela tem que ser colocada fora de comunhão. E aí no domingo seguinte ele levanta e fala assim: olha, estou anunciando que a minha esposa está fora de comunhão. Totalmente fora da Bíblia isso. Você vai pegar a vítima para resolver baseado no testemunho só da vítima. Ninguém vai conversar com aquela que caiu em pecado, né? Acreditam na palavra da vítima. Muito bem, que era o caso, pode ser o caso, né? Mas 2 ou 3 que não estejam emocionalmente envolvidos com o pecado. Isso é importante. E essa é uma questão, por exemplo, até na justiça humana, um juiz, ele não pode julgar seus parentes próximos. Sua mulher, seus filhos, ele não pode julgar. Ele está inabilitado para julgar aqueles que lhe são próximos, porque ele está comprometido. Ele tem as suas paixões, ele tem as suas emoções, como é que ele vai julgar? De repente o filho dele é um assassino em série, ele vai no dia do julgamento e fala assim: não, eu não vejo assim,
Ele matou 2, 3, 4 só. O que é matar mais 5? Também não vai fazer diferença alguma. É um menino tão bom. Ele sempre foi bem de matemática na escola. Então ele vai ver que ele está treinando a aritmética dele para ver quantos que ele vai pôr na conta da matança. Então o juiz ele não pode julgar aquilo em que ele está envolvido, em que ele está. Ele não pode julgar a esposa. Da mesma maneira, um médico não pode fazer cirurgia na sua própria esposa e vice-versa. A esposa com a esposa, se ela for médica, né, não pode fazer cirurgia na sua esposa, tem que pedir para outra pessoa. Porque ela vai estar tão emocionalmente envolvida que pode fazer besteira nessa hora. Percebe? Se o coração começa a bater fraco lá e vê que vai perder, a pessoa entra em pânico, somos seres humanos. Não é? Então, sempre, todo julgamento tem que ser feito com base em 2 ou 3 testemunhas idôneas e entre os irmãos, não de fora. E agora ele continua, né, no versículo 17, lá de Mateus 18, e se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Aqui, ao falar diz-o à igreja, ele não está falando para dizer para a instituição religiosa tal, a denominação tal, ou dizendo para o templo tal. Não. Igrejas são 2 ou 3 congregados no nome do Senhor, como ele vai explicar mais para frente. Ele vai falar aqui, né, no versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que desligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso aqui é a igreja. Quer dizer que então quando eu encontro 2 ou 3 cristãos na rua, no ônibus, então nós estamos reunidos ali em nome do Senhor, ali já é a igreja? Não, não é. Ali são 2 ou 3 irmãos batendo papo. Não é, igreja? Porque veja bem, se você olhar no versículo 15, ele falou do caso de um que pecar contra o outro, ele vai resolver sozinho. Se resolver sozinho, ganhou o irmão, acabou, morreu aí. Mas se ele não resolver sozinho, leva ainda contigo 1 ou 2. 1 ou 2. Repare então que nós temos o ofensor, o ofendido, mais 1 ou 2. Aqui daria 3 ou 4 pessoas. Tirando o ofensor, né? Nós teríamos pelo menos 2 ou 3 pessoas lidando com esse assunto, e essas 2 ou 3 pessoas, mesmo sendo cristãs, elas ainda não são ou não estão agindo na concepção ou na autoridade da igreja. Porque depois, se não os escutar, diz-o à igreja. Então quer dizer que a igreja é uma coisa separada. São 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, onde a autoridade do Senhor é colocada no meio e onde eles tomam decisões em nome do Senhor. Não são aqueles 2 ou 3 que foram lá só tomar o testemunho do que aconteceu e tentar resolver entre eles ali. Não. A igreja é um círculo agora da autoridade que o Senhor dá a esses 2 ou 3 para poderem julgar as coisas e tomar decisões. Ligar na terra não tem nada a ver com salvação. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O que é isso? O que vocês decidirem, o que a igreja, a Assembleia reunida no nome do Senhor decidir na terra, terá o respaldo do céu. Mas se decidirem errado, terá o respaldo do céu da mesma maneira, até o Espírito Santo mostrar que houve erro. Mas enquanto isso, foi ligado no céu. Foi ligado no céu. Mas então aqui nós temos que um julgamento que é feito na Assembleia, e lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós estamos vendo que Paulo fala que é um absurdo. Seria o caso, pegando lá Mateus 18, né? Seria o caso daquele primeiro que foi ofendido, já correr buscar um julgamento fora do círculo dos irmãos, o que seria errado. Ali não fala, se ele não atender, leve-o então às autoridades competentes ou coisa assim. A não ser, é claro, que seja um caso muito sério. O cara matou a mulher do outro. Ele não vai lá discutir com os irmãos o que fazer com aquele que matou a mulher dos outros. Claro que a Assembleia já vai decidir
que aquele ali está desligado da comunhão e deve sim ser denunciado às autoridades. Deve ser denunciado às autoridades. Porque isso pode acontecer também entre os irmãos. Às vezes você sabe de um irmão que está num pecado grave. Um pedófilo, por exemplo. Você descobriu que ele está abusando de criança. Claro que você vai avisar a Assembleia, não é? Você vai levar o assunto à Assembleia, mas também você deve denunciá-lo às autoridades, porque ele está praticando um crime. Ou se você esconder isso dos outros irmãos, vamos fazer o seguinte, eu sou muito amigo, ele pregou o evangelho para mim, como é que eu vou dedurar ele agora para os irmãos? Não, não mexe com nenhuma criança, viu? Vê se você não abusa de nenhuma criança mais, vai ficar só entre nós dois aqui. Você agora acaba de se colocar na condição de culpado, de coparticipante da culpa dele. E tem um versículo que fala isso, eu não sei se eu vou conseguir achar, eu acho que é em Gênesis, não, é Levítico, Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sim, isso é uma situação, sim, em que você está consentindo com o que praticou o pecado. Mas existe também, por exemplo, você pode, vamos voltar à questão da pedofilia, né? Você pode não consentir com a pedofilia. Você pode também considerar que é um pecado grave aquilo, mas por causa da amizade, você ficar na sua e não fala nada. Né? Lá em 1 Timóteo tem um outro versículo também que fala um pouco disso, né? 1 Timóteo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso tem também o seu sentido aqui, que se você aprova um irmão, nessa aprovação vem um pacote e vem também, se caso ele seja uma pessoa digna de ser julgado até pela justiça comum, você está se fazendo cúmplice do pecado dele. Mas eu acho que tem mais uma passagem, mas é no Antigo Testamento, que é daquele que oculta o pecado. No Antigo Testamento tinha um versículo, mas é uma passagem assim, se você ouviu alguém maldizer, se você ouviu uma maldição, alguma coisa assim, e você não denunciar isso, né, você também será igualmente culpado, considerado culpado dessa maldição. Porque uma maldição, claro, era uma coisa totalmente vil, né, aos olhos de Deus. Eu sei que na lei dos homens, né, se você não denuncia e você tem o conhecimento, você pode ser colocado como cúmplice. Levítico, achei. Demorei, mas achei. Então, Levíticos capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, ou seja, uma maldição que outra pessoa lançou, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Então a pessoa ficará participante dessa iniquidade do outro. Outra versão fala, quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Que seria o mesmo que dizer que... Isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou contar uma experiência que normalmente acontece. Eu faço palestras de segurança no trabalho, em empresas, né? E um grande problema que eles têm na empresa é a cultura brasileira. No Brasil você tem aquela cultura do dedo duro. E ninguém quer ser visto como dedo duro. Então, às vezes, um empregado lá na fábrica faz uma bobagem grande e todo mundo, ninguém denuncia. Mas o problema é que, às vezes, essa bobagem grande que ele faz vai causar um acidente depois que vai matar um monte de gente. Você vê lá o sujeito fechar uma
um registro lá de um encanamento, de uma tubulação, que não pode ser fechado. Você viu ele fechar. Aí você, ó. Mas o que você tem que fazer? Ir lá no encarregado, no supervisor, e falar assim, ó, fulano fechou aquele encanamento. Aquilo não pode ser fechado, aquilo pode causar uma explosão ou alguma coisa assim. Mas o brasileiro, ele tem essa coisa de ser muito amigo, de não querer contar para os outros o que o colega fez, e às vezes causa um desastre muito maior. Já aconteceu em empresas que eu visito, já aconteceu muito disso, de alguém omitir-se de acusar ou de avisar os superiores de que um empregado estava agindo de maneira contrária às normas de segurança. E aí, aquilo resultou num acidente. Então, a culpa é do que fez o erro, e a culpa é do que viu o erro e não denunciou o erro. Todos aí ficam culpados. Então, por isso que é muito importante, quando existe algum pecado grave na Assembleia, que isso seja levado aos irmãos, né? Quando está vendo 2 ou 3 testemunhas, vamos lá conversar com a pessoa que pecou, é isso mesmo que aconteceu, isso seja apresentado na Assembleia, e a Assembleia vai tomar providências. Agora, se for um pecado de repercussões, ou que seja crime perante a lei, ele deve ser denunciado. Tem uma Assembleia nos Estados Unidos, que tinha um irmão lá, um homem, né, já de uma certa idade, que era muito amoroso com as crianças, trazia doce para as crianças, e todo mundo achava assim, nossa, que lindo, pegava a criança no colo, abraçava, beijava, e dava doce, e dava não sei o que e tal. Um belo dia, o cara desaparece das reuniões, cadê ele? Foram saber, está preso. Está preso até hoje, por pedofilia. Ninguém tem notícia de que ele tenha abusado de alguma criança nas reuniões. Mas na vizinhança onde ele morava, ele fazia isso. E foi preso e tirado de circulação. E nos Estados Unidos tem um mapa, né? Você tem um site, você pode acessar até na internet. Tem um site que todas as pessoas que cometem crime sexual, elas ficam marcadas, mesmo que ela cumpra a pena, a casa dela fica marcada nesse mapa. Por que isso? Porque uma pessoa que vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, consulta antes esse mapa para saber se na vizinhança tem algum pedófilo. Mesmo que o cara tenha cumprido pena, nunca mais desaparece aquilo do prontuário dele, porque é considerado um crime que a pessoa é reincidente, ela não consegue se controlar, ela vai praticar de novo. Então as pessoas não... o valor dos imóveis em volta da casa dele despencam. Olha que interessante isso daí. Então essas coisas são muito importantes de saber que, embora aqui no capítulo de 1 Coríntios 6, no capítulo 6 esteja falando de Assembleia julgar tudo entre os irmãos, tudo, vai existir crimes, coisas que tem que obrigatoriamente espirrar, porque aí você está se omitindo de que essa pessoa tenha realmente a sua pena na justiça dos homens, porque ela pode causar dano depois a outras pessoas. Eu me lembro também uma vez, um jovem que congrega num grupo sem denominação, ele contando também do seu desapontamento, e eu conheci até a pessoa de quem ele falou isso. Os irmãos descobriram que um ancião lá, um dos mais velhos lá, abusava de crianças. Então o que fizeram? Colocaram em disciplina por pecado moral, mas só um pouquinho de tempo, não muito, porque ele era um líder entre os irmãos, ele era o que ensinava mais, ele era o que pregava mais entre os irmãos. Então ninguém quis ficar sem ele. Então passou um tempinho só de castigo lá e depois já trouxeram de volta para a atividade e ele continuou suas atividades normalmente. Não sei também se continuou praticando o pecado que ele praticava. Mas veja como é sério isso, porque você às vezes, por falta de julgamento, aqui Paulo fala, sois incapazes de julgar até as coisas, né, entre vocês, e você às vezes por faltar um julgamento severo entre as coisas de uma assembleia, você pode fazer com que essa pessoa vá causar dano lá fora. Existem situações que não são totalmente controláveis, né? Por exemplo, eu conheço casos
isso é mais no exterior, porque aqui no Brasil a maioria ainda é jovem que nem eu. Mas no exterior você tem às vezes irmão de 90 anos de idade reunindo, né? E às vezes um irmão de 90 anos de idade, ele já não está mais falando coisa com coisa. Ele já está senil. Mas ele era antes um dos que ensinavam a palavra, um dos que todos respeitavam pelo ensino da palavra. E de repente agora ele começa a falhar a memória e começa a falar coisa totalmente fora. Eu lembro até que eu fui numa conferência e o irmão me avisou antes de começar a reunião, falou assim, olha, aquele irmão ali ele vai falar coisas, você releva porque às vezes ele perde o fio da meada, ele começa a confundir porque ele está senil, ele está com problema de senilidade. E realmente ele falou umas coisas depois que eu falei assim, o que ele está falando ali? Não tinha nada a ver, né? Mas aí quando chega num ponto que está muito avançado, aí os irmãos precisam realmente colocá-lo em silêncio, que é difícil, é humilhante para uma pessoa que às vezes a vida inteira ensinou, a vida inteira foi respeitado como um irmão, um mestre na Assembleia, né? De repente ele ser colocado em silêncio. É difícil para ele. Mas é tudo feito com amor, né? Com muito cuidado. A gente não pode lidar com essa questão de julgamento. Ah, então agora nós vamos julgar aqui, então já instalar uma como é que chama aquele negócio que corta o pescoço, assim, uma guilhotina no meio da reunião, assim, ó, falou coisa errada, pode passar na guilhotina. Né? Senão aí não vai sobrar cabeça que fique inteira ali. Então tudo isso é muito importante, a gente fazer tudo isso com discernimento e amor cristãos. E não querer vingar-se, né? Como é o caso que eu me mencionei. Às vezes você quer se vingar de uma pessoa que pecou contra você e você carrega nas cores, então, para mandar embora, se as coisas forem levadas assim para o lado pessoal, não sobra nada, não é? Imagina você, cada vez que você toma as dores de alguém, não sobra nada. Você, no final, você vai ter o quê? Uma assembleia de rancorosos, né? Um querendo a cabeça do outro, um querendo se vingar do outro e usar, aí isso que é o problema, usar a palavra de Deus para cozinhar o cabrito. Vocês conhecem a expressão, né? Lá no Antigo Testamento na lei dizia assim, não cozerás, né? Ou não assarás, não cozerás o cabrito no leite da mãe. O que era isso? Que não podia usar essa receita, cabrito ao leite? Não era isso. Deus estava preocupado com a receita? Não. É que o leite, que era algo para dar vida ao filhote da cabra, não podia ser usado como instrumento de morte. Então você não pode usar da palavra de Deus, que é para dar vida, como um instrumento de morte, de destruição. É como você numa reunião mandar recado. De repente você abre a Bíblia e fala assim, irmãos, tem uma passagem aqui, papapi, papapá. Fica claro e evidente e patente que você está mandando um recado para um irmão que ofendeu você de alguma maneira e você não tem coragem de conversar com ele, então você manda recado. Você coloca no amplificador, mandando o recado para cozinhar o cabrito no leite da mãe. Usada de algo que era para dar vida para ferver esse irmão. Então, por isso que essa questão de julgamento na Assembleia tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar vingança nas mãos. Não é feito. O julgamento na Assembleia não é um ato de vingança. Ah, o irmão fez isso, ele vai ver agora o que é bom para tosse. E aí criar uma situação de castigo, né, de vingança. Por isso que eu repito, o envolvido numa situação de ofensa, de pecado, não pode sentar no banco de juiz, ainda que seja irmão. Correto? Aqui nós vemos então os santos vão julgar o mundo. O mundo deve ser julgado pelos santos, sim. Vamos julgar os anjos? Sim. E se seremos capazes de julgar os santos e os anjos, quanto mais os negócios pertencentes a essa vida. E aí ele fala no versículo 4 que vergonha que era. Ele fala no versículo 5, para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo, e isto perante infiéis.
Você se sente ofendido, você vai pedir opinião de incrédulos, de como tratar com aquela ofensa. Na verdade, aqui vem um ponto importante também. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, ele coloca aqui aquele que foi ofendido com o propósito agora de ir buscar justiça fora, entre injustos, né? Por que você não sofreu antes o dano? Por que você não sofreu a ofensa? Por que você não simplesmente põe um pano em cima da ofensa que é contra você? Claro, não é um pecado grave e que mancha o testemunho do Senhor, o testemunho público do Senhor, mas uma ofensa pessoal, uma coisa pessoal, não é? Sofreu dano. Ah, mas ele me deve dinheiro. E aí? O que você vai fazer? Você vai na justiça? Você já devia ter tido a sabedoria antes de se precaver. Se você já conhecia a pessoa, se você já conhecia as possibilidades disso acontecer, você devia ter se precavido antes. Porque você vai encontrar em muitos lugares pessoas que realmente não querem trabalhar. E a Bíblia, quando os apóstolos falam que aquele que não quer trabalhar, esse também não coma, ele não está falando de bandido, de pessoas que estão aí pelo mundo, tudo. Ele está falando da Assembleia, dos irmãos. Ele está falando do meio dos irmãos. Então, entre os irmãos, você também tem que ter o discernimento de identificar aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que vivem de golpes, de querer tirar vantagem de tudo, que vivem pela lei de Gerson, né? Você tem que saber identificar. Então, se um desses vem para você, irmão, eu preciso prestar um dinheirinho aí, não sei o quê, você já sabe, você já tem a ficha do cara. Você não é bobo. Você tem que aplicar, não Mateus 5, que fala assim, dá a quem pede, né? Não é, nesse caso não. Porque lá em Timóteo, Paulo fala, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Então você vai falar para ele, amigo, você vai ficar agora, você vai perder esse peso que você está querendo perder, fazendo regime, não vai comer então. Porque você não é uma pessoa confiável nesse sentido. Se você não sabe como cuidar da sua própria família, né? Como é que você vai depois querer ser fiel ou legal comigo, né? Ou honesto comigo? Você não está sendo honesto com seus filhos, não é honesto com a sua esposa, não é honesto com a sua família? Eu não vou esperar a honestidade de você, então nós não vamos poder fazer esse negócio. Tipo assim. É como Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, que chegou a ser presidente do Brasil por poucas horas, aí, ele tinha um caso que ele contavam dele, né? Que uma pessoa chegou para ele e falou assim, doutor Tancredo, eu vou lhe contar um segredo. Ele virou e falou assim, não me conte não, meu filho. Não me conte, porque se você é dono do segredo, você não conseguiu guardar, eu não vou guardar o seu segredo também. Então, se você perceber que a pessoa não é idônea para certas coisas, você tem que tratar da maneira adequada essa pessoa. A Bíblia não faz do crente um bobo, que pode ser enganado por qualquer um. Não. A gente tem que ler todo o contexto bíblico para perceber que existem os aproveitadores, e esses aproveitadores sim, têm que ser tratados de maneira adequada. Não é um pobre que está realmente passando fome porque perdeu o emprego, né? Mas é uma pessoa esforçada, uma pessoa que está lá em casa, sei lá, está no semáforo vendendo bala para ver se compra o leite das crianças, né? Não é esse o caso. É o caso do cara que não encosta, né? Gosta de se encostar em tudo que é barranco, e espera que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, né? Eu lembrei de outra passagem, voltando àquilo que eu tinha dito de Êxodo 18, do palpite que deu Jetro, que não era nem do povo hebreu, o sogro de Moisés, para que ele escolhesse outros para ajudarem na tarefa de julgar o povo de Deus, sendo que Deus não havia dito isso a Moisés, né? Se Deus deu a tarefa, ele dava também as condições de Moisés cumprir isso. Mas tem uma outra passagem semelhante, não é a mesma, mas é semelhante. Está no capítulo 11
de Números, e ela nos dá uma visão melhor até do perigo de se deixar levar pela opinião dos incrédulos. No capítulo 11 de Números, vai falar aqui aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então aqui nós vemos Deus julgando o seu povo. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Mas aí no versículo 3, o 3 continua, né? Chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Mas no versículo 4, e o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porrós, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. É interessante essa passagem, porque num outro momento, o maná é descrito como tendo o sabor de mel, ou seja, uma coisa gostosa, né? Ninguém falava de cozinhar o maná, de fazer qualquer outra coisa. Mas agora aqui, o maná tem gosto de azeite fresco. Eu nunca tomei azeite fresco, eu nunca experimentei azeite fresco. O azeite que nós normalmente usamos não é um azeite fresco. Assim como a azeitona que nós comemos não é uma azeitona fresca. A azeitona fresca, ela amarra toda a boca como banana verde. É que nem comer banana verde. Você enfia a azeitona fresca na boca, ela amarra a sua boca. Tem um gosto horrível. A azeitona que nós comemos, ela é curtida, né? O azeite também vem de azeitonas que são curtidas e extraído então o azeite. Então o maná que era gostoso, tinha gosto de mel, agora no paladar deles já virou uma coisa ruim, uma coisa horrível para se tomar. Mas uma coisa que chama atenção aqui, no versículo 4, em outra versão fala: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. É interessante lembrar que quando os hebreus saíram do Egito, não saíram só eles, saíram muitos outros que aproveitaram a porteira aberta, né? Quer dizer, a hora que estava sendo aquele povo, milhares de pessoas saindo do Egito, é claro que todos os estrangeiros que moravam no Egito, que também estavam trabalhando em regime de escravidão ou descontentes com o tratamento que tomavam no Egito, o que eles fizeram? Eles pegaram carona naquela caravana de Moisés e saíram junto com eles. Esse povo é o vulgo. Em outra versão fala o populacho. Em outra versão fala a grande mistura de gente que estava no meio deles. Então, de repente, não era mais um povo único que atravessava ali o deserto. Tinha os hebreus, mas tinha também gentios, ou outros povos, uma mistura de povos, que caminhava junto com eles. E é claro que uma coisa acaba influenciando a outra, e nós somos sempre mais influenciados pelo mal do que pelo bem. Então esse populacho sentia saudade da comida do Egito. Mas a saudade vem, não lembra das coisas ruins, né? Você só lembra das coisas boas na saudade. É que nem a mãe, depois que tem o filho, ela não lembra da dor que ela sentiu. Ela só lembra agora do filho, ela só lembra da parte boa. Deus nos criou de uma maneira a perdermos a memória para a dor e conservarmos a memória para o prazer. Porque se nós lembrássemos da dor do modo como ela doía, nenhuma mulher teria outro filho. Pararia no primeiro. Porque se você pode pensar num prazer que você teve e sentir uma pontada de prazer só de pensar. Porque o seu cérebro é feito para isso. As coisas prazerosas
ele faz você de repente pensar, puxa, que alegria aquele dia, nossa, que prazer. Daí você começa a se sentir também dentro daquele clima de prazer, mas não na dor. Deus colocou um certo bloqueio na nossa memória, porque senão nenhuma mulher teria um segundo filho. Pararia no primeiro, porque a dor do primeiro já é tremenda. Ela pararia ali, né? Então, o povo ali lembrava das coisas boas, mas não lembrava que eram escravos. Eles lembravam de alguma coisa boa, mas nada da escravidão. E isso contaminou os que eram os filhos de Israel, os filhos, como fala aqui, né? Os filhos de Israel foram contaminados por essa coisa deles. E começaram também a cantar a mesma música, né? Tornaram a chorar, disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões e dos porrós, e das cebolas, dos alhos, mas agora nossa alma se seca. E quando descreve aqui o maná, é uma droga esse maná. É horrível, péssimo, sabor nenhum, né? Tem gosto de óleo de azeite fresco. Aí no versículo 10, então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que jurasse seus pais? De onde teria eu carne para dar? Aí ele começa a reclamar. Aí ele fala, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Aí vem Deus dando uma ordem para ele, no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então o que aconteceu aqui? Moisés duvidou da capacidade que Deus tinha de energizá-lo, né? de dar-lhe poder para tomar todas aquelas responsabilidades. Ele duvidou. Por quê? Porque ele foi na conversa do populacho, que por sua vez havia contaminado o povo hebreu. Então a falta de fé nos leva a olhar, a buscar nos incrédulos soluções para questões dos crentes. E é isso que está falando lá em 1 Coríntios 6. Quando que nós vamos buscar, então, buscar ajuda fora, para julgar entre os crentes, coisas que deveriam ser julgadas entre os irmãos? Aí nós vamos procurar a opinião de incrédulos. Porque daí nós não estamos mais crendo que o Espírito Santo seja capaz de nos guiar, de nos dar sabedoria para julgar aquelas coisas. E aqui Moisés, ao contrário lá de Jetro, a opinião de Jetro, que não foi Deus quem capacitou aquela multidão toda, que Moisés vai trazer uma multidão, um grupo de pessoas para ajudá-lo nas tarefas de julgar o povo, né? Aqui é Deus quem faz isso, mas por causa da falta de fé de Moisés. Porque se eles tivessem, tem um versículo, acho que fala até eu não acho que é em outro lugar, que falta da falta de fé. Aqui não, o versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés, depois que Moisés reclama, né, faz toda aquela reclamação, no versículo 23 o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Teria sido encurtada a mão do Senhor? Ou seja, o que aconteceu? O que foi diferente agora do que foi quando eu abri o mar para vocês passarem, por exemplo? Não é? Será que o poder do Senhor tinha diminuído aqui, de capacitar Moisés a levar a carga desse povo? Então isso é o que acontece quando nós buscamos recursos exteriores ao próprio Senhor para nos ajudar nas nossas decisões. É claro que não tem erro um irmão consultar outro irmão, né? Uma coisa que não entende, pedir uma ajuda, pedir um aconselhamento, tudo isso é perfeitamente normal. Mas quando nós somos influenciados
pelas opiniões dos de fora, vai dar nisso. Aí nós vamos reclamar também. Falar assim, ai, que saudades que eu tinha do tempo que eu era incrédulo. Do tempo que eu morava no Egito. Eu comia tão bem no Egito. Eu era lá, tinha o sindicato dos escravos, que dava total proteção aos escravos. A gente só comia filé mignon, e picanha, e só do bom e do melhor, champanhe todos os dias. E é isso. A gente começa a ter saudades do tempo da incredulidade. Por quê? Porque ficamos dando ouvidos a incrédulos. Muitos cristãos fracassam na sua vida de fé por darem ouvidos a incrédulos. O incrédulo fica buzinando na orelha dele assim, cara, olha o que você está perdendo, olha só, que vida deliciosa que eu tenho, e você aí nessa coisa de crente, meu, você está perdendo os melhores momentos, você tá envelhecendo, você está perdendo a melhor parte da sua vida, da sua juventude. Eu fiz um artigo uma vez, um vídeo, a pergunta era a seguinte, devo aproveitar a vida? E a resposta que eu dava é sim, você deve aproveitar a vida ao máximo. Mas que vida? Que vida você deve aproveitar? A vida nova que você tem agora em Cristo Jesus. Não aquela vida antiga que não é vida, era morte. Era morte e levava à morte. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.